Olha, vamos ao vivo agora falar. Morreu, rapaz. O sargento Coelho morreu agora há pouco, viu? Aquele sargento que reagiu a um assalto, sargento Coelho, reformado da polícia, morreu agora à tarde, viu? Agora há pouco. Uma tentativa de assalto que aconteceu no bairro Pissarra, na zona sul de Teresina, no final de semana passado. Ele morreu agorinha no Hospital de Urgência de Teresina. E essa informação, você está vendo as imagens aí do assalto, fizemos a matéria essa semana, não é? Mas agora, aliás, ontem e hoje, né, e no final de semana, e o Rony Oliveira está ao vivo para falar dessa tragédia. É mais um policial que tomba na mão da bandidagem. Boa noite, Rony, boa noite. Me conta como é que está essa situação aí. Acabou falecendo mesmo, né? Oi, Arnaldo, boa noite para você, boa noite para toda a nossa audiência. Exatamente, a morte foi confirmada agora à tarde pela assessoria de comunicação do Hospital de Urgência de Teresina, onde a gente está posicionado bem em frente. Ele estava internado aqui desde o último sábado, quando aconteceu uma tentativa de assalto ali no bairro Pissarra, e ele acabou reagindo, mas também foi baleado. A princípio, quando ele foi trazido aqui para o hospital, ele não corria risco de morte, porém depois ele teve uma piora no estado de saúde, precisou passar por uma cirurgia de emergência e foi a partir daí que o quadro dele ficou ainda mais delicado. Ele foi levado para uma UTI aqui do Hospital de Urgência de Teresina e esperava melhorar para poder ser transferido para uma UTI de algum hospital privado. A polícia já estava providenciando isso. Hoje à tarde, no entanto, ele teve morte cerebral confirmada pela equipe aqui do Hospital de Urgência de Teresina. Ele, durante o assalto, levou 2 tiros, um no ombro e um também na região do rosto, na região da cabeça. Como falei agora há pouco, a princípio não existia a possibilidade do risco de morte, mas por conta dessa gravidade na situação, ele acabou falecendo hoje. Durante ainda a tentativa de assalto, quando aconteceu a troca de tiros, ele chegou a atingir os 2 criminosos que tentaram realizar o assalto. Um deles morreu ainda lá no local e o outro, que é um adolescente, foi trazido também aqui para o Hospital de Urgência de Teresina, onde também está passando aí pelos procedimentos médicos. Então, essa notícia triste chegou até a nossa equipe, né, confirmando essa situação. A família disse que vai permitir a doação de órgãos para que ele possa salvar outras vidas. Salvou vidas em terra, trabalhando como policial, defendendo as pessoas, né, a população, e agora segue ainda também protegendo mais pessoas, doando órgãos e salvando vidas, mesmo depois da sua partida. Vai acontecer um cortejo, vai ser divulgado as informações de quais serão a programação, quando será que vai acontecer, se vai ser amanhã, se já vai acontecer alguma solenidade hoje, mas isso somente depois que a assessoria de comunicação passar essas informações, tanto para a gente, né, para a imprensa, quanto para os familiares e amigos. Então a gente segue acompanhando para trazer atualizado toda a situação dessa triste morte de mais um policial que infelizmente perdeu a vida para criminosos durante uma tentativa de assalto aqui em Teresina. Arnaldo. Obrigado, Rony. Que notícia triste. Coloca as imagens aí Esse é o assassino, né? Maurício Rodrigues Costa. Aliás, eram 2, não é? Um morreu na hora. Rapaz, esse sargento Coelho, ele foi assim um herói desbravador, não é, rapaz? Ele tinha tanta consciência do papel dele de policial que ele foi para cima do bandido, que ele podia ter ficado na dele, né? O cara estava assaltando, ele era policial, estava armado, mas ele disse, não, eu vou deixar aqui, esse cara vai embora, depois a gente pega ele. Mas ele não, ele reagiu prontamente, largou bala num, matou, o outro também foi baleado. Mas veja como o bandido, ele já sabe que tanto faz viver como morrer. Mesmo o bandido baleado, ainda assim ele conseguiu atingir o policial, o tiro entrou na traseira da cabeça e saiu na frente. Era quase impossível o sargento Coelho sobreviver. Todo mundo rezou muito, torceu muito. Quer dizer, depois de uma vida toda de trabalho na briosa polícia militar, perde a vida depois de aposentado, exatamente defendendo essa causa de combater a bandidagem, de lutar pela segurança da população. É uma tristeza. E eu digo mais uma coisa, e digo isso com preocupação. Nós temos perdido muitos policiais aqui para o crime, não é? Policiais que vão combater o crime e acabam perdendo a vida. E tem sido uma coisa muito frequente. Timon, em Teresina, aumentou muito o número de policiais mortos
em confronto. O policial que estava lá na academia dele, o bandido foi roubar um colar de ouro, acabou morrendo também. E eles vão assim para o hospital, baleados, e a família fica naquela expectativa, naquela esperança. E, lamentavelmente, na maioria dos casos, os policiais acabam perdendo a vida, né? O que é uma estatística perigosa, gente. Ó, o mundo não vive sem justiça, o mundo não vive sem segurança. Nenhuma época do mundo viveu sem uma polícia. Não é a polícia apenas ostensiva, não é a polícia de ir lá e fazer o serviço, é a polícia de manter a ordem. Que a polícia, ela tem várias nuances, a civil é investigadora, a militar é ostensiva, a rodoviária, a federal, quer dizer, não é só uma polícia, todo o país, toda a comunidade precisa de seus agentes de segurança. E está aí ele, ó, a lembrança terna, né? A lembrança de um sargento que embranqueceu os cabelos na polícia e acabou perdendo a vida em ação, uma ação heróica, mas que ele poderia ter evitado se tivesse apenas assistido a cena e não tivesse feito nada. Entregou a própria vida pela luta, né? Deve sim receber os aplausos da corporação e da comunidade, não tenha dúvida.